Então, ainda complementando, né, a ideia de que nós estaremos representando uma planta de situação, vou então representar um trecho das quadras adjacentes, né, a esse quarteirão que nós vamos trabalhar. Então, com o comando linha, que está lá então na aba Home, comando linha, que nós já trabalhamos, ou L, Enter no teclado, eu vou então, a partir das extremidades das linhas que eu já tenho, representar um pequeno trecho desses quarteirões que nós temos adjacentes ao nosso quarteirão onde fica o nosso terreno. Após feito isso, vou precisar construir novamente com a ferramenta que faz equidistâncias, né, com o offset, os trechos, né, que faltam então aqui de calçadas, né, e leito carroçável. Então eu repito o comando offset na aba Home, na parte então de ferramentas de modificação, o Modify, nós temos aqui a ferramenta Offset, tá? Ou O, Enter no teclado. Então, primeiramente eu vou usar 3 de distância para construir aqui o que seria a calçada, né, ou o passeio público. Vou encerrar a ferramenta e vou então repetir o comando Offset, agora informando uma distância 10, que eu já tinha informado anteriormente, para fazer então a delimitação do meu leito carroçável. E vou finalizar com 3, com a calçada que nós temos então do outro lado da rua, em todas as quadras. Agora nós temos a tarefa então de fazer o fechamento dessas calçadas, né, desses passeios públicos. Então, usualmente, esse fechamento, ele é um fechamento que tem, então, um raio de curvatura, né, que são as esquinas, né, as calçadas nas esquinas, como nós conhecemos. Para fazer esse fechamento, nós vamos utilizar, então, a ferramenta Fillet, né, ou Filet, né, conhecida das duas maneiras. Tá aqui, então, essa ferramenta, esse é o ícone dela, né? Então, está aqui também entre os elementos de modificação dentro da aba Home, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer 2 situações aqui externas, fazer 3 situações aqui, que a gente vai utilizar a ferramenta Fillet para ver como ela funciona e depois nós vamos aplicar então no nosso desenho. Então, o Fillet é o F, Enter, tá? E para fazer, então, essa ferramenta, nós temos que observar, então, ali embaixo, qual é o raio que ela está nos indicando que vai fazer esse fechamento, então, entre essas duas linhas, né? Ela está me indicando ali que tem um raio 2, né? Então, se eu clicar numa primeira linha e numa segunda linha, vou aproximar aqui o zoom, então, ela fechou, né? Ela uniu essas duas linhas a partir da criação de um arco com raio 2, né, que é, então, que faz a concordância entre esses dois elementos, tá? Eu posso, então, chamar a ferramenta Fillet novamente e clicar aqui, ó, onde diz rádios aqui embaixo, raio, e alterar esse valor que, para mim, inicialmente estava informado 2. Eu vou botar aqui 0, para a gente ver o que acontece. Então, se eu quiser unir essa linha com essa linha a partir de um raio 0, eu vou ter, então, o fechamento delas, né, sem uma curvatura.
né? Então, como eu utilizei raio zero, não tem um ângulo de curvatura aqui, é simplesmente o fechamento dessas duas linhas, tá? E eu posso, então, fazer novamente essa ferramenta, alterar o raio, né? E colocar, então, o raio 3, que é aquele que nós queremos trabalhar. Observem que, em algumas situações, essas linhas, elas estavam cruzando uma sobre a outra, né? Como no primeiro caso e no último caso. E no segundo caso, aqui as linhas não se interseccionavam no primeiro momento, tá? Então, não há necessidade das linhas se interseccionarem, certo? O que a gente precisa, então, vou repetir o comando fillet aqui, tá? Observar qual é o raio, né, que está configurado e se é o raio que nós queremos ou se queremos modificar. Se quisermos modificar, clicamos aqui, né, no radius, tá? Vou manter então o 3 aqui, vamos utilizar 3 para fazer a curvatura das calçadas, tá? Então aí eu vou só clicar em uma linha, na segunda linha, e o arco se formou. Posso só apertar Enter no teclado para repetir a operação até concluir todas as calçadas.